Queridos irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aí, irmão Osiel, para nós conversarmos com você sobre o Evangelho sem as máscaras que foram colocadas sobre a religião. Nosso assunto hoje é muito importante, tenho certeza que vai ajudar você a entender muitas coisas. E como sempre nós fazemos aí um contraponto com a palavra e com as seitas religiosas para mostrar o que é um evangelho que está mascarado. E o nosso alvo é tirar as máscaras. E eu peço a você que chegou até aqui, que não é inscrito no nosso canal, assista o vídeo. Se sentir que o conteúdo do nosso canal vai acrescentar alguma coisa na sua vida, se inscreva, aperte o sininho das notificações. E você que é inscrito já vai dando joinha aí e vai comentando aí aquilo que você entender da palavra, quiser partilhar conosco alguma experiência, nós estaremos aqui com o maior prazer a dividir com você. Sempre no domingo nós temos aí um assunto muito forte, muito polêmico, talvez, muito forte. E hoje eu vou falar de um assunto que não é pregado nas igrejas, não é pregado nas igrejas de forma geral, salvo exceções, e muito menos pregado em seitas religiosas, que é o assunto sobre as obras da carne. Por que não é pregado, porque não são manifestos ali as características das obras da carne nas seitas religiosas? Porque o contraponto da obra da carne, das obras da carne, é o fruto do Espírito. É o contraponto. E isso está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Então, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, que está esse assunto muito importante. É muito comum nós pregarmos aquilo que nós queremos viver, tá? Compromisso com a palavra de Deus, verdadeiramente, são muito poucos que têm. Muito poucos. O que nós vemos é um show de hipocrisia, onde as pessoas com a Bíblia na mão, elas rodam para cá e para lá e acabam pregando aquilo que elas querem pregar. É a doutrina da prosperidade, é o ensinamento daquela seita específica. Eu, por exemplo, fiz parte, 22 anos de uma seita religiosa chamada Igreja Cristã Maranata, e as mensagens delas, 99% são aquilo que Deus revelou para nós, né? E normalmente ainda diz, ninguém tem isso. Então essa é a preocupação das seitas religiosas, o que elas pregam, cada uma com as suas ideologias que foram revelações de Deus, e a Bíblia é um instrumento ali apenas de enfeite. Lê um versículo e larga aquilo para lá e vai pregar o que quiser. É sempre assim e sempre será assim, não vai ser diferente. O estudo da Bíblia, chamado a pregação expositiva, não existe em seita. Não existe porque vai sempre contradizer o que eles estão pregando no geral. E esse texto é um texto assim maravilhoso da palavra de Deus, porque ele vai mostrar para nós o que nós somos de verdade. Um dos grandes problemas das seitas religiosas é as pessoas que são adeptos delas se acham muito bons. Olham para os demais de cima para baixo como sendo superiores. Eu vou dizer uma coisa que chego a dizer, que as seitas religiosas é uma indústria de narcisistas. Eu não posso definir o narcisismo completo em membros de seitas, em adeptos de seitas, mas as seitas são escolas, indústrias, fábricas de narcisistas, que se tornam egoístas. Nós somos melhores que todo mundo, os outros são inferiores e chamam a atenção para si, porque seita não convida, não prega o reino de Deus, eles pregam a placa denominacional. Eu me lembro quando nós fazíamos um trabalho aqui na cidade, da igreja ICM, nós saímos para a rua fora com um cartaz, Igreja Cristã Maranata. É uma loucura, né? Uma loucura. E continuam fazendo, é uma loucura, mas deixa para lá. Então é o seguinte, veja bem, esta mensagem, ela não é pregada porque ela vai confrontar, comece para os seus líderes. Então, os seus líderes pregam de tal forma porque precisa fazer adeptos. Então, qual é a mensagem da seita? Nós somos a obra perfeita.
Nós somos a igreja remanescente, só nós temos isso aqui. Olha bem, só nós temos, num vasto universo de 2 bilhões de cristãos, aí você tem um grupo lá com 1.000, 100 mil, menos de 1 milhão de pessoas, só nós temos. É sim a insanidade espiritual. Então eles pregam isso para quê? Para as pessoas ficarem presas não em Cristo, mas presas na seita. A palavra religião, irmãos, ela é uma palavra que veio do latim, ela não tem lá no grego, nos escritos originais da Bíblia, não tem a palavra religião. Existe a palavra religião surge, né, na tradução da Vulgata Latina, e a palavra religião, por exemplo, lá de Tiago, fala o culto que agrada a Deus. É cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, mas lá para que pregar isso, né? O governo faz obra social, lá não está falando de obra social, lá está falando de uma vida, de olhar para o próximo com misericórdia, com amor e fazer aquilo que puder. Mas bem, a palavra religião significa religare, vem do religare, do latim, que significa o instrumento para religar o homem a Deus. Só que quem liga o homem a Deus é Cristo. O sacrifício para resgate da alma do homem é Cristo, não é religião. Eu fiz um vídeo no meu canal sobre a religião verdadeira. O que tem de gente entrando, mas a minha igreja é a Santa Igreja Católica, é a outra. Irmãos, nunca foi, a Igreja de Cristo nunca foi uma instituição religiosa. A Igreja de Cristo foram pessoas transformadas pelo Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele traz para o homem uma essência de vida. Ele não trouxe uma nova religião. Engana-se quem pensa isso. Engana-se, né? Ele trouxe uma essência de vida. E pregar sobre obras da carne vai expor o pior que nós temos. Mas é o que nós temos. Gálatas, né? Paulo diz aos Gálatas, as obras da carne são manifestas, todo mundo vê. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. E ele termina dizendo assim: e coisas semelhantes a estas, eu os advirto, como antes já vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha como que o assunto é sério. Quem pratica tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, quando olhamos para dentro de nós, o que nós vamos ver é isso aqui. Essa é a natureza do homem. Nós não temos natureza boa, nós não somos bons. Não. Aí, em contraponto a isso aqui, eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Eu só quero falar aqui porque todos estão aqui claramente. Eu vou falar aqui só sobre a idolatria. Para os evangélicos agora. Você que é evangélico me ouve. Os evangélicos, desde a reforma, criticam os católicos pela idolatria. Não vou entrar aqui no mérito da Igreja Romana agora. Não é o assunto. Mas os evangélicos criticam a Igreja Romana pela idolatria. O problema é que a Igreja evangélica, ela se tornou uma idólatra, como qualquer religião idólatra. Ela idolatra pastores, ela idolatra cantores, ela idolatra placa de igreja, que a minha igreja, a minha instituição, a obra, é uma idolatria. Elas idolatram templos, elas idolatram instrumentos, elas idolatram locais de reuniões, porque lá é um lugar santo. Irmãos, a idolatria no meio evangélico hoje é uma coisa nojenta, nojenta. A igreja evangélica tem sido uma escola de ídolos. É muito triste. Então só esse alerta aí. Em contraponto às obras da carne está o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade.
isso não é muito pregado nas igrejas, nas seitas religiosas e nem nas igrejas de uma forma geral. Porque se eu começar a pregar muito isso, eu vou começar a ver que os líderes são homens que não amam. Olha, irmãos, uma das características mais terríveis que estão nos líderes religiosos, e eu vi isso de perto, é a falta de empatia. Não tem amor pelas almas, não. Ama-se templos, ama-se dinheiro, ama-se a instituição, ama-se objetos, mas almas não. Não. Eu sempre faço um comparativo aqui, em 22 anos ali na seita, eu nunca vi um pastor maltratar um templo, né, que chama de templo, maltratar um instrumento, mas já vi maltratando o instrumentista. Eu nunca vi um pastor maltratando o arranjo de flor, que é uma idolatria terrível, aquele negócio. Nós vamos ter um vídeo sobre isso. Mas eu vi maltratando uma irmã porque o arranjo não estava de acordo. Eu nunca vi excluindo o templo, aqui não é bom, por causa disso ou aquilo. Mas vi irmãos sendo excluídos e proibidos de entrar dentro do templo sagrado, né? Ah, meu Deus. Então eles vão ver que não há amor em líderes, há uma empatia, há uma psicopatia religiosa. Mansidão, pelo amor de Deus. Poucos dias eu fiz um vídeo mostrando aí um pouquinho do perfil, né, do líder que foi meu presidente lá na ICM, é o atual presidente. O homem é uma pessoa totalmente descontrolada, um homem sem controle emocional, um homem que não tem temperança, tem domínio próprio, mas a vida toda foi desse jeito, todo mundo sabe, quem convive com ele sabe disso. Mas se eu começar a pregar sobre isso, ele vai, assim, mas você está pregando que não vive, vai abrir os olhos. Opa, tem um errado aqui, né? Bondade e benignidade, bom, são duas coisas, parecem a mesma coisa, são distintas. Bondade é o ato de ser bom e a benignidade é o ato de fazer o bem. Tem pessoas boas que não fazem bem, ninguém. São egoístas, são boas, mas são egoístas. Então, é fruto do Espírito ser boa, uma pessoa boa, mas também fazer o ato de fazer o bem. Também disse, mostrei claramente em muitos vídeos, né? Eu cito onde eu estava, mas você que é de outra seita pode fazer essa análise na sua seita. Em outras seitas, pessoas... Não, o interesse é a instituição. Pessoas passam necessidade. Se os irmãos cá embaixo não socorrerem, vai morrer a míngua, porque de lá não tira nada. Não tem. E aí vai. Mansidão, são pessoas arrogantes, bravas, não tem controle. São fiéis à instituição, mas não são fiéis à palavra. Porque o grande mandamento da palavra é o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso não existe. Inclusive, é medido nas instituições e nas seitas. O homem de Deus é medido se ele cumpre as orientações daquela seita. Por exemplo, lá, faz madrugada, entrega dom, pode ser dom da carne, pode ser invenção, não precisa cumprir dom, entrega. É homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que conhecereis a árvore pelo fruto. Quer conhecer um homem de Deus? Olha os frutos. Ele tem essas características. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ele tem? Não tem? Ele não é um homem cheio do Espírito Santo. Ele pode ser cheio de tudo, menos do Espírito Santo. Então, irmãos, é um assunto maravilhoso. Teríamos que ter aqui 1 hora de vídeo no mínimo para conversar sobre isso aqui. Mas eu trago essa passagem aqui para vocês alertarem. É tempo, meus irmãos, de nós abrirmos nossos olhos, voltarmos à palavra de Deus, voltarmos à simplicidade do Evangelho, tirar essas máscaras que foram colocadas e voltar ao Evangelho verdadeiro. É muita máscara. Inventa tanta coisa dentro das seitas, fala que foi revelação de Deus, para não dar tempo nem de falar disso aqui. É isso aí mesmo. É culto madrugada, é reunião, é culto a meio-dia, é culto de noite, é satélite, é não sei o quê. Você não tem tempo nem para ler Bíblia, já não orienta a ler há muito tempo. Ainda há 10 anos atrás já falava que para que ler Bíblia? Agora o negócio é revelação. O Evangelho é coisa do passado. Quantas vezes eu ouvi isso? Então, irmãos, vai aí o nosso alerta para você. Abra os olhos onde você estiver. Comece a examinar a simplicidade do Evangelho. O que Jesus ensinou. A sua religião está pregando o que Jesus ensinou de verdade. Não é pegar um versículo ali. Pega os ensinamentos de Cristo. Ninguém vai ser perfeito aqui. Não.
Não, mas eles estão, pelo menos, ensinando para que forme mais discípulos? Jesus disse assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Jesus não disse que conhecereis que sois meus discípulos se for na igreja toda semana, se construir um templo bonito. Se amardes uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, você chegou até aqui, não é inscrito, entendeu que estamos falando coaduna com aquilo que você quer para a sua vida? Se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, aperta o joinha se não apertou ainda e não deixem de apertar o sininho das notificações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.